pessoal, vim aqui para falar com vocês sobre autossabotagem. Já me questionaram o que seria essa autossabotagem que eu falei que eu fiz comigo mesma na minha primeira infância e depois sucessivamente foram acontecendo em outros momentos da minha vida. Primeiramente, preciso contar um pouquinho sobre a minha história e aonde aconteceu a primeira autossabotagem comigo. Eu sou a 7ª filha de 9 filhos que a minha mãe teve, 8 vivos. E dá para vocês imaginarem assim, se a minha mãe estava tão empolgada assim para gestar mais um filho. Porém, como ela tinha 5 filhos homens, uma filha mulher, e já que eu estava ali no ventre dela, ela desejou muito que eu fosse menina para fazer companhia para minha irmã Regiane, porque só tinha eu de menina, só tinha ela de menina no meio de 5 homens. E foi um momento em que ela comentou com meu pai que ela gostaria que eu fosse menina. Mas o meu pai ali, eu não sei se por traumas dele, se ele falou sinceramente ou se naquele momento foi só uma brincadeira para minha mãe. Ele foi e comentou com a minha mãe o seguinte: filha, mulher, de jeito algum, mulher só serve para dar trabalho e ainda não presta para trabalhar. Vai prestando atenção nesses detalhes dessas palavras aí. O tempo foi passando, os meses foi passando, é lógico que eu senti tudo aquilo que a minha mãe sentiu emocionalmente nesse período da gestação. Chegou o dia do parto, a bonitona que resolveu nascer 5 horas da manhã, na madrugada. E como morávamos no sítio, e os partos geralmente eram feitos por parteiras. Só que a minha mãe, no momento que ela falou pro meu pai que eu ia nascer, meu pai falou: espera aí que eu vou buscar uma parteira. E aí a minha mãe falou assim: não dá tempo, vai precisar ser você mesmo para fazer o parto. Então imagine a cena ali, né? Meu pai deve ter levado aquele impacto. Ai, como assim, né? Aí a minha mãe falou assim: é com você mesmo, eu vou explicando o que você tem que fazer e você me ajuda aí. E foi isso que aconteceu. Na realidade, a minha mãe deu todas as dicas pro meu pai que realizou o parto, cortou o cordão umbilical, me enrolou e entregou para minha mãe. E quando ele me entregou para minha mãe, ele quis fazer uma brincadeira com a minha mãe, porém eu acho que ele nem imaginava no trauma que isso ia gerar dentro de mim. Ele entregou eu para minha mãe e disse que eu era menino. Então eu passei um dia inteiro sendo menino para minha mãe. Imagine você a cena, uma mãe ali com um bebê no colo, ela queria muito que fosse menina, e ela olha para aquela criança, ela não me rejeitou, é lógico que ela me aceitou ali como filho, menino, ela me amamentou, porém ela disse que me olhava e falava assim para mim, assim, olhando para mim, né? Ela dizia assim: nossa, como que vai crescer esse menino com essa cara de menina que tem? Porque diz que eu era muito branca, eu parecia uma bonequinha de porcelana. Ai, já pensou que linda? Aí a minha mãe disse que ela passou o dia todo assim, como ela estava muito fraca, ela não me trocou e tudo mais. Quando foi no final da tarde, que daí ela já estava mais forte, aí que ela foi me dar banho e me trocar. Quando ela abre aquela fralda, o que estava ali? Uma linda menina. E ali a minha mãe ficou muito brava com meu pai. Por quê? Porque meu pai fez uma brincadeira muito sem tipo naquele momento. E ela percebeu que ela tinha uma filha mulher. Então, assim, ela realizou o sonho dela, porém, aquele momento, aquele primeiro contato afetivo com a minha mãe, a primeira amamentação ali, ficou marcada com esse trauma. Então, eu sofri a minha primeira sabotagem feita pelo meu pai, que era o momento da minha mãe se alegrar com a minha chegada. Meu pai, inconscientemente, é lógico que foi uma brincadeira, ele tirou isso de mim. Então eu sofri minha primeira sabotagem. No caso, foi ele que me sabotou. Aí passou o tempo, é lógico, cresci, fui para a escola, para o primeiro ano, fui para o segundo, no terceiro
primeiro ano de idade, eu me lembro assim, que desde o primeiro ano eu já fui para a escola alfabetizada, já sabia ler e escrever. Eu aprendo muito rápido, as coisas pego com muita facilidade, né? As coisas assim. E quando eu cheguei na escola no primeiro ano, eu já sabia ler e já sabia escrever. Então, assim, passei por toda a aprendizagem daquele ano, fui para o segundo, fui para o terceiro. Quando cheguei no terceiro ano, tinha uma menina na escola que ela recitava poesias. E assim, era lindo de morrer aquelas poesias dela, assim, era de se emocionar. Chegava nos dias de datas comemorativas na escola, a gente via assim, os professores chorando, os alunos, e eu me emocionava, porque era uma história muito linda mesmo, assim, que era essa poesia que ela recitava com mais maestria. E eu caí justo na sala dela, né, para estudar na sala dela. E chegando lá na sala, estava chegando próximo do dia da árvore, mês de setembro, e a professora me escolheu para recitar uma segunda poesia, que seria na apresentação do dia da árvore. Então teria a apresentação dela e teria essa apresentação dessa segunda poesia. Gente, eu comecei a ensaiar e aí a professora começou a me pôr de frente na sala de aula para eu apresentar para a sala toda. Só que o que a professora fazia? Acho que ela nem percebia isso, né? Ela colocava essa outra menina para apresentar a poesia dela, a sala ficava num silêncio absoluto que os alunos nem respiravam. Então imagine uma turminha de 8 anos de idade, 9 anos, que prendia, parecia que o ar para ouvir a poesia da menina. Isso, crianças, adultos, todo mundo amava ouvir ela recitar. E o conteúdo da poesia era assim, era muito emocionante, era uma história muito, assim, muito linda mesmo, né? Do cachorrinho Pitoco, que eu não vou saber recitar para vocês. Porém, quando eu ia recitar depois a poesia do Dia da Árvore, como eu não tinha tanto, vamos dizer assim, tanta desenvoltura para fazer aquela poesia ali, apresentar, e às vezes precisava até olhar na folha para buscar ali uma ajuda, os alunos, fiquei de frente com a sala e eu comecei a perceber que os alunos começavam a conversar, um ia emprestar lápis do outro, a mostrar desinteresse, e aquilo foi começando assim em mim, me fazer com que eu me sentisse com uma baixa estima, me sentindo inferiorizada a essa outra menina e sentindo assim mesmo um medo muito grande no meu coração do julgamento das outras pessoas e da rejeição. Então, pela segunda vez eu senti a rejeição na minha vida. A primeira foi do meu pai e a segunda foi nessa situação. O que aconteceu? Quando chegou próximo do dia da apresentação do Dia da Árvore, quando foi na segunda-feira, a apresentação seria numa sexta-feira, eu acordei na segunda-feira, mas com uma urticária no meu corpo todinho, rosto, pescoço, braço, mas coçava muito, 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 muito. E eu passei assim a semana toda com urticária, muito mal. E a mãe disse assim: nossa, você deve estar com sarampo, alguma coisa assim, por isso que você está desse jeito. As minhas coxas, assim, a perna coçava muito, muito, a palma da mão, vão dos dedos. Era horrível, horrível, horrível. Resumindo, chegou na sexta-feira, eu já estava bem melhor, eu não tinha febre, eu não tinha coceira mais para o meu corpo, mas eu não fui na escola. Por medo de me apresentar, por medo da rejeição das pessoas, por medo do olhar das pessoas, da desaprovação do outro. E também por ver que a outra colega se saía tão bem e as pessoas se maravilhavam ali com ela, e naquele momento me senti tão inferior a ela e tão incapaz que eu não podia dividir o mesmo palco que ela para apresentar uma poesia. Então, naquele momento, eu não fui à escola, tomei a decisão sozinha, com 9 anos de idade, não fui à escola
e fui só na semana seguinte. E aí a outra colega da sala que leu a poesia, que era um doce encanto de menina, uma mesticinha, ela chegou e falou assim: Leide, você faltou, eu tive que ler a poesia, quase morri de vergonha. Mas assim, rindo, assim, a gente riu juntas, e eu contei o que aconteceu, mas aqui dentro de mim estava aqui aquela dor ali que me marcou. Me marcou como? Porque depois das próximas fases da minha vida foram acontecendo outras coisas que eu fui me auto-sabotando. Por exemplo, aos 14 anos de idade eu fazia jazz nos ginásios de esporte, então eu tinha que escolher ou ir na educação física ou ir no jazz na escola. Então eu comecei a fazer o jazz, conversei com a professora de educação física e tudo certo. A professora me liberou porque não deixava de ser uma prática esportiva. E comecei a realizar as danças e tudo mais, e a professora me colocou como líder da equipe ali na frente. Estava assim, me sentindo a bailarina do Faustão. Até que chegou um momento em que a professora chegou e falou para mim assim, me chamou à parte e falou para mim assim: olha, eu tenho uma bolsa para você estudar o jazz junto com as adultas lá na minha academia, e eu escolhi você para te dar essa bolsa. Eu vejo que você tem um diferencial das outras meninas aqui, que a dança está em você, e eu vejo assim que eu quero investir em você. Então eu quero ir lá pedir permissão, lógico, pro seu pai, para nós iniciarmos esse trabalho aí com você na academia. Você só vai ter que vir até a academia, que eu acho que na época, acho que era na Quintino, não me recordo direito. Gente, eu agradeci a professora, eu gelei, me deu um gelo na boca do estômago, e aí eu saí dali já imaginando ela procurando meu pai, e meu pai falando para ela que aquilo ali não dava futuro. Eu antecipei com aquilo que eu imaginava que o meu pai pudesse falar, e ali, novamente, eu fiz uma nova sabotagem. Eu não fui mais no jazz, não compareci mais nos ginásios de esporte e abandonei a aula de jazz. Terceira sabotagem que eu fiz na minha vida. Com 18 anos eu fiz um curso de repórter. Olha aqui a Leide aqui, ó, falando com vocês aqui, mas lá aos meus 18 anos de idade eu fiz um curso de repórter na Rádio Difusora de Itapetininga, do José Abrão. E assim, eu era bem jovenzinha, imatura, e eu fiz esse curso de repórter. Aí eu acompanhava uma repórter na época, né, em 1990, eu fazia esse trabalho ali, com um mini curso, vamos dizer assim. E tinha outras funções também, operador de mesa, radialista, locutor, outras funções ali que estava tendo. Era um curso que ele estava dando na validade de 3 meses, um período na realidade de 3 meses, mas era um curso básico ali para que a gente pudesse poder descobrir o profissional aí que estava guardado dentro de nós. E eu fui para esse curso. Cheguei lá nesse curso, fiz o curso, 2 meses, amei o curso. Depois eu fiz uma primeira reportagem, assim, que eu apresentei ela falando no microfone, na sala ali, né, de dentro, na sala de locução ali, fiz a apresentação. E chegou o momento de fazer a primeira reportagem de rua. Só que, quando estava neste período da primeira reportagem de rua, eu comentei com a minha mãe, comentei com meu pai do curso. Ele perguntou: e aí o curso lá, como é que tá, né? Alguém também, acho que estava em casa, e perguntou. E eu falei: olha, o curso é muito legal, muito bom, tô gostando, né? Eu que falo muito, gosto de conversar, sou uma oral, gosto de falar muito, então eu acho que eu vou me adaptar com isso, né? E aí meu pai falou assim, num tom assim meio de, não zombando, mas desfazendo do curso, falou assim: José Abrão montou a escolinha do professor Raimundo, isso daí não vai dar em nada. Ele falou desse jeito assim. E quando meu pai falou isso, eu tomei aquilo como
como algo negativo. Se eu não agrado o meu pai, porque desde o ventre materno, desde quando eu nasci, eu tinha esse intuito de fazer algo que agradasse o meu pai, porque eu tinha que ser amada porque eu era menina. Então, tudo que eu fazia, inconscientemente, eu tentava fazer algo para agradar meu pai.